Vamos lá, turma, iniciar a nossa aula, então. Boa tarde de novo, nosso terceiro horário. Segunda-feira. Que Deus te abençoe. Que prazer ver vocês aí, ó. Todos aqui presentes. Nós vamos hoje para a nossa aula de formação cristã, certo? Hoje, dia 31 de agosto, sejam bem-vindos, quarto ano, à nossa aula de formação cristã. Que nós sejamos 100% Jesus, não é verdade? Que Jesus possa estar no nosso coração, possa estar conosco todos os dias. E nós vamos, olha aqui o nosso versículo de meditação. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Salmo 23, versículo 4. Nós podemos estar passando por coisas muito difíceis, mas nós não devemos temer, pois Deus está conosco. Deus é bom o tempo todo, Ele nos guarda, Ele nos protege. E nós vamos agora para a nossa página 16 a 18 do nosso livro de formação cristã. Quem já está com o livro aí? Nós vamos trabalhar as páginas 16 a 18. O versículo que eu acabei de ler para vocês fica lá em Salmos 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esse versículo tem tudo a ver com a unidade que nós estamos estudando em formação cristã. Quem lembra sobre o que nós estamos falando em formação cristã? Quem lembra das nossas duas últimas aulas? Vocês lembram a primeira aula, onde nós trabalhamos aquela história em quadrinho da Mônica e da Marina? Que a Mônica tinha medo de altura, a Marina medo de cachorro, é verdade? E elas tiveram que o quê? Arrumar alguma estratégia para vencer esses medos. Na aula passada, nós trabalhamos aquela tempestade acalmada, que fica lá no livro de Marcos, onde os discípulos eles tiveram medo, não é verdade? Vento forte, uma grande tempestade, eles começaram a ficar apavorados, com muito medo. Eles esqueceram que Jesus estava no barco. Era hora deles ficarem relaxados, olha, calminho, Jesus estava ali. Ia acontecer alguma coisa com eles? Não. De jeito nenhum, não é? A gente sabe, nós falamos também que existem alguns medos que são medos bons, que a gente precisa ter. Aí nós falamos, medo de cobra. A gente pode perder o medo de cobra? A única pessoa que tem medo de nada é Deus. Isso aí, né? Então, quer dizer, a gente precisa ter medo de cobra? Sim, precisamos, porque se a gente perder o medo da cobra, a gente vai querer brincar com a cobra, passar perto da cobra. E possui, né? Algumas cobras possuem veneno fatal, que pode chegar até a morte. Tem pessoas, a gente precisa ter medo de certa altura, por exemplo. Ah, imagine se eu não tivesse medo de pular do terceiro andar até lá embaixo. O que ia acontecer com a gente? Ia morrer. Ia morrer, na verdade? Imagine se a gente não tivesse medo de atravessar a rua sem olhar para os lados. A gente atravessa a rua, vem um carro e faz o que na gente? Pum, pum. Morreu ou quase morreu, precisou ficar internado. Então, alguns medos são positivos. Outros medos, nós não temos necessidade de ter, né, Rian? Porque nós devemos confiar em Deus, que Ele está do nosso lado. Então, vamos lá agora. Eu tô aqui dia, quando não tinha esse corona. Eu e meu pai estavam indo pra escola de moto. Aí o carro não tava vendo pra onde que virava. Aí foi lá e bateu em mim e no meu pai. Graças a Deus, ninguém machucou. Só meu pai que machucou o joelho por um tempo. Pois é, faltou atenção aí, né? Do motorista que não viu vocês.
Então, isso aí é uma, Aí bateu. isso é uma falta de atenção que pode causar também a morte. Não é verdade? Então, vamos ler a tirinha do esmilinguido. Vamos lá? Presta atenção na leitura que eu vou fazer. O caminho pode ser difícil. Você pode se machucar, desanimar. Mas quando Deus renova as suas forças e você começa a olhar para o alvo e ver que sem a luta não há vitória. Deus quer que você seja um vencedor. Você está vendo aí? O esmilinguido, para chegar a essa rosa linda, ele precisou passar por esse caminho que era o galho da rosa. E esse galho da rosa estava cheio de quê? Tia, se não tivesse no final o ele sentar na rosa, ninguém ia saber aquilo. Estava cheio de espinho. Isso, Pedro, estava cheio de espinho. Então, para o esmilinguido chegar até onde ele queria, o alvo dele era o quê? A rosa. Para chegar até a rosa, ele teve que passar esse caminho cheio de espinho. O caminho foi difícil? Sim. Machucou o esmilinguido? Sim, olha lá, o espinho pincou o pé dele. Ele começou a ficar desanimado? Sim. Mas o que ele fez? Ele começou a olhar para o alvo. O alvo era o quê? Não, eu vou chegar naquela linda rosa. Mas ele não iria chegar naquela linda rosa se ele não passasse esse caminho de espinhos. Ou seja, na nossa vida, para a gente ter vitória, nós vamos precisar passar por lutas, por momentos difíceis, mas nós temos a garantia em Deus que nós seremos vencedores. Nós somos mais que vencedores. Eu percebi que esse negócio que ele tá passando é o cabo da flor. Sim, é o galho da flor. Tia, você sabe como ele conseguiria passar todos esses espinhos? Fazendo tipo um parkour, tipo alguns jogos sem parkour. Então, ele teria que passar devagarzinho, de fininho. Pois é, e mesmo assim, tem rosa que tem muitos espinhos, não tem nem como fazer, mesmo passando devagarzinho, os espinhos vão encostar na perna, não vai ser fácil. E, no caso aqui, pessoal, dessa tirinha, o esmilinguido está nos dando o quê? Uma orientação para enfrentarmos situações difíceis da vida. Vocês são crianças, mas se eu perguntar aqui, quem já passou por uma situação difícil? Todo mundo vai falar, eu, ou a maioria, eu passei por uma situação difícil. Quando, por exemplo, se eu... Oi, Rian. Um dia já aconteceu comigo que eu montei em cima do brinquedo, quando eu fui descer o morro, eu fiquei minha perna no meu... Pois é. Tem situações difíceis, às vezes, para aqueles pais que moram em outro país. Às vezes você tem um pai, você tem um parente, você tem um amigo que mora nos Estados Unidos, Portugal, você morre de saudade, você queria estar por perto, mas você tem que aprender a conviver com isso. É uma situação difícil. Cada um tem uma situação que enfrenta. Às vezes a sua situação difícil é a sua saúde, ou você passou muito mal, e sua família ficou muito preocupada, ou você caiu, como o Rian disse. Tem outros que passam por situações difíceis, talvez não seja o nosso caso, quando os pais são separados. Os filhos precisam enfrentar essa situação difícil, porque filho nenhum quer ver pai separado. Não é? Cada um tem um momento difícil na sua vida. E o momento difícil que eu passo não é mais difícil o meu momento do que o seu, não. O seu momento, para você, o seu problema vai ser pior do que o meu. Não é verdade? Só que aí nós temos que lembrar dessa orientação do esmilinguido. E qual foi essa orientação que ele nos deu? Hã?
A gente não pode deixar, turma, que a dor, que o desânimo, que a tristeza tome conta de nós. Nós devemos buscar forças em quem? Quem vai poder nos dar a força que nós precisamos? Deus. Em Senhor Deus, Cristo. no Senhor Jesus, em Cristo. Então, muitas das vezes, eu e você, nós passamos por uma situação difícil. Olha o esmilinguido, passando nesse caminho de espinhos, ele começou a desanimar. Mas aí, o que ele fez? Ele começou a olhar para o alvo. Ele começou a olhar para o propósito, aonde ele queria chegar. E Deus foi renovando as forças dele. Deus foi dando a ele estratégia para passar aqueles caminhos difíceis. E ele chegou ao lugar que ele queria. Então, nós não podemos, de jeito nenhum, deixar que a dor, que a tristeza, o desânimo tome conta de nós. Vai ter dia que nós vamos passar por situações difíceis que a gente só vai querer chorar. Não é verdade? Sim. Vai ter dia que a gente vai estar com a tristeza no coração, com desânimo, mas a gente não pode deixar que a dor, que essa tristeza, que esse desânimo tome conta do nosso coração. Nós temos que orar e buscar a Deus força. Esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, não é um momento difícil na vida de todos nós? Sim. Sim, não é verdade? Quantas pessoas aí, quantos de nós estamos muito tempo sem ver os amigos pessoalmente, sem ver os avós, né? Porque eles estão pedindo para as pessoas idosas, né? Ter aquele distanciamento. Quantas pessoas, quantos de nós ou todos de nós queremos estar na escola com os nossos amigos, com os nossos professores, tendo a nossa vida, mas nós estamos o quê? Dentro de casa. Não foi isso que nós imaginávamos quando terminou 2019, começou 2020. Você chegou na escola com seu material todo novo, mochila, mochilete, lancheira. Você chegou com tudo novo. Canetinha, lápis de escrever, lápis de cor. Passou pela sua cabeça que nós ficaríamos esse tempo todo fora do colégio? Não. Então, quantos planos nós não fizemos, gente? Não é verdade? Quantos planos nós não fizemos? Nós fizemos muitos planos. Mas a gente não pode deixar esse período de pandemia nos entristecer. Tem dia que a gente fica triste, porque a gente quer sair de casa. É por causa que essa pandemia tá no nosso mundo, quer dizer que a gente não vai fazer nada. A gente não vai se divertir tanto, mas a gente, quem tipo tem brinquedo em casa, pode pegar o brinquedo, brincar. Isso aí. Nós temos que fazer o quê? Buscar em Deus força, não é verdade? Ai, meu Deus, me dá força. Eu sei que não é fácil para vocês ficarem na frente de um computador estudando. Para mim, né, que sou professora, não é fácil também. No final da tarde, o nosso olho está ardendo, a nossa coluna está doendo. A gente não quer mexer com mais nada, mas a gente tem que pedir a Deus força. Meu Deus, me dá força para me estudar. Me dá força para me sentar, ficar quieto, prestando atenção na aula. Júlia, sua câmera precisa estar ligada em você, ok? Oi, Sim, Fernanda. É legal as férias, só que a gente também tem que estudar. Isso aí. Só que nós não estamos de férias, não é? As férias foi em julho. Só que agora nós estamos estudando de uma maneira diferente. Nós estamos estudando em casa. Você precisa ter a responsabilidade nesse momento. Imagine se eu estivesse dando aula para vocês e levantando o tempo todo. Vocês iam gostar? Não. A professora dando aula e vocês e eu olhando para o tempo todo, conversando aqui com os meus filhos? Não. Está sendo fácil? Não está sendo fácil. Mas a gente tem que pedir forças em Deus. Meu Deus, me dá força. Me dá força para estudar, me dá coragem, me dá ânimo. Certo, turma? Então, agora, nós vamos para a página 17. Vocês vão descobrir aí. Vocês estão vendo aí a página 17? Observe aí a página 17.
Você sabe. Qual página? Tô acabando de falar, Pedro. Página 17. Você sabe qual é a orientação que Jesus nos dá para prosseguirmos em frente em situações de tempestade? Você vai seguir esses bilhetes e vai decifrar a mensagem. Certo? Você vai a mensagem aí. Cada bilhete aí você vai escrevendo lá embaixo no quadrado. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Ô, tia, eu sei que não pode ficar dando a resposta. Mas a primeira eu já sei. Tá, não fala. Na verdade, não é o primeiro, né, Rian? Isso é uma frase. É uma trilha. É uma frase só aí. Vamos lá, siga os bilhetes aí e escreva aí. Eu vou escrever aqui a minha frase também, eu estou tentando decifrar aqui. Tem palavras que estão escritas de trás para frente. Você vai precisar separar uma palavra da outra, porque senão vai ficar tudo junto e nós já aprendemos em português que não é assim a escrita, né? Cada bilhetinho tá, o primeiro é cor, aí o segundo age, Enzo, ué, uge, sus. Aí nós temos o não de trás para frente, o T de trás para frente. Estão conseguindo fazer? Sim? Sim. Tá difícil? Vamos dizer que um pouquinho, né? Tá difícil, Laura? Laura, fala comigo. Tá conseguindo fazer, Laura? Oi, tia. Você está assistindo a aula direitinho? Sim, tia, tá aqui. Sim? Tá difícil aí fazer a atividade? Ou você tá conseguindo? Ô, tia, tá aqui. E Acabei, você, tia. Lara? Lara, você tá conseguindo? Lara Sofia? Lara Sofia? Tá? Ô, tia, tá fazendo calor demais. Dá vontade Ok. de ficar o dia inteiro por baixo do chuveiro. Marco Antônio, você tá conseguindo fazer, Marco Antônio? Marco Antônio, Maria Alice. Sim? Tia, já descobri uma frase. Descobri essa primeira linha e aquele ali SUS. Eu descobri esse. É, Já acabei. isso aí. Ô, tia, a primeira linha, que é a frase toda, a primeira linha, se for ver, tá certinho da frase. É, vamos lá, fazendo. Ô, tia, tem palavra que você separou ela. Que a pessoa separou quem fez o livro. Oi, Rian. A pessoa que fez o livro, aí separou a palavra também. É, para dificultar, porque já é quarto ano, não é verdade? Sim. Então, vamos lá. Tchau, 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 tchau. Ô, tia, a primeira frase eu coloquei coragem
Mas eu tinha escrito Na coragem. verdade, é a primeira frase, né, Rian? A primeira palavra, porque a frase só é uma. Coragem. Sou eu, Jesus. Não tenha medo, estou contigo. Acertei. Ô, tia, você viu? Então, tipo, na primeira imagem tava aquele mar, tipo, em erupção. Aí depois o mar se acalmou, né? Isso aí. Coragem, sou eu, Jesus. Não tenha medo, estou contigo. A gente pode estar passando a tempestade que for. Igual na primeira imagem, a gente está vendo as ondas, não é verdade? Aquela tempestade, o barco balançando. Vocês já ouviram aquela música do barquinho? Meu barco balançou, o vento balançou, meu barco em alto mar. Então, mas o que quer dizer? Olha ali o barco seguro, não precisamos ter medo, Jesus está conosco. Ele fala na sua palavra, né? Que ele estará conosco até a consumação dos séculos, até o fim Jesus estará conosco. Agora, qual é o significado dessa mensagem? Ô tio, eu coloquei o significado para a gente não ter medo, é que o Senhor está conosco. Significado é isso. Jesus nos encoraja a enfrentar a dificuldade, porque ele está conosco. Quando ele fala assim, não tenha medo, ele está te encorajando. Não é verdade? A mesma coisa lá na aula de matemática, aprendendo multiplicação e divisão. Aprendendo não, porque vocês já sabem, vocês aprenderam ano passado. Né? Vocês estão agora aperfeiçoando. A professora, você fala, professora, eu não estou entendendo essa multiplicação. A professora, o que é que ela fala com você? Coragem, você é capaz, você consegue. Ela não está te encorajando? Você precisa o quê? Para saber a divisão, para saber a multiplicação, você precisa memorizar a tabuada. Não é verdade? A mesma coisa Jesus faz conosco. Jesus o quê? Ele nos encoraja o tempo todo. Olha, não precisa ter medo, não. Eu estou aqui com você, estou aqui para te ajudar. E nós temos que ter fé que Jesus está do nosso lado. Ter fé. Jesus está do nosso lado, turma, não significa que nós não vamos passar por momentos difíceis. Nananina, não. Nós vamos passar por muitos problemas difíceis. Mas em todos esses problemas, Jesus está conosco, está do nosso ladinho. A gente tem que passar por uma tempestade na vida, nós vamos passar, mas nós temos que lembrar, Jesus está no nosso barco. Jesus está conosco. Então, nada de ruim vai acontecer com a gente. Certo? Olha aqui agora, turma, a página 18. Vamos lá? Sim. Podemos ir para a página 18? Sim. Sim? Sim. Imagine que você é uma pessoa que está no barquinho. Imagine aí, pessoal, que você é essa pessoa que está nesse barco aí. Olha como estão as ondas. Você está aí no meio do mar da vida. Você é essa pessoa aí. Quando eu estou falando... Isso está parecendo com uma mulher. Olha aqui. Quando eu estou falando do mar da vida, eu não estou falando desse mar, do oceano, não. Eu estou falando das dificuldades da sua vida. Você está aí, olha, passando por um momento difícil na sua vida. E você balança de um lado, balança do outro. E aí? Pense nas coisas que dão medo. Aí você vai pensar nas coisas que te dão medo e deixam você inseguro. Ou nas coisas boas. Isso acontece com a pessoa. Aí, um exemplo, essa pessoa já fez um monte de coisa ruim. Aí ela vai, depois, quando isso acontece, ela vai e se arrepende. Oi? Tipo um exemplo, a pessoa é uma pessoa mal, faz tudo de ruim com outras pessoas. Ela vai um exemplo, pescar. Aí isso acontece, tipo um exemplo, no mar. Aí ela vai depois fica arrependendo. Desculpa, meu Deus, eu vou parar de fazer as coisas ruins.
É. Porque cada um planta aquilo que colhe, né, Rian? Sim. Por mais que a pessoa ela se arrepende das maldades dela, Jesus está pronto para perdoar, mas a consequência aquela pessoa vai ter que pagar. Então vamos lá, ó. Imagine que você é uma pessoa que está no barquinho, bem no meio do mar da vida. Pense nas coisas que lhe dão medo ou deixam você inseguro. Você vai registrar aqui nas ondas do mar. O que você tem medo e te deixa inseguro? Você vai escrever nesse espaço em branco aqui nas ondas do mar. Por exemplo, eu tenho medo da morte. Aqui agora, pessoal, nós não vamos falar de medos, tipo de altura, medo de cobra, essas coisas não. A pessoa pode ter medo, um exemplo, eu acho que é no mar que tem tubarão. O tubarão foi, tipo, Não, Rian, mas não é nesse sentido que eu estou falando. Eu estou aqui falando de tempestade. O mar da vida não significa esse oceano aí, com tubarão, com isso não. É na sua vida. O que você tem? Você está passando por um momento difícil. Aí pensa aí em coisas que vão te deixar com medo, vão te deixar inseguro. A gente tem medo de morrer. A gente tem medo de não dar certo na vida. De perder alguém que a gente ama. O que mais? Hoje eu coloquei que eu tenho medo de quebrar o barco. Medo o quê? De quebrar o barco aí. Pedro, não é nesse sentido que a tia está falando, não, quarto ano. Eu preciso que vocês entendam. Quando eu estou... Só um minuto, Júlia. Quando eu estou me referindo a essa imagem aí, está representando a sua vida. Não quer dizer que você esteja no mar, dentro de um barco, e chovendo e balançando. Não é isso. Isso aí está representando a sua vida. Uma dificuldade que você está passando. Você está passando por um momento muito ruim na sua vida. Esquece do mar, do tubarão, do barco. Não é nesse sentido a atividade. A atividade é a sua vida. É um momento ruim que você está passando. Na sua vida. Certo? Oi, Júlia, pode falar. Esse daí é perigo de morrer, porque, assim, caso de morrer afogado por causa de tantas ondas. Tá, mas eu gostaria de deixar claro para vocês, quando está falando aqui, pessoal, de ondas, esse barco é no sentido figurado. Esse medo é o medo que você tem na sua vida. Nós estamos falando do mar da vida, da nossa vida. São as tempestades. Quais são essas tempestades nas nossas vidas? Não é tempestade de chuva, de água, não. São os problemas que nós passamos, são as dificuldades que nós passamos. É nesse sentido. Estão entendendo agora? Sim ou não? Aí agora vocês vão fazer 13, 14, 15 para mim. Rapidinho. Vamos lá? Tia, você pode baixar um pouco? Tia? Oi? Você pode abaixar um pouco? Oi? Você pode abaixar um pouco? Eu não entendi, Gustavo. Ele diz, pode abaixar um pouco? Ah, tá, mas não tem resposta. Vocês estão com o livro de vocês aí? Estão, não? Eu não. Pois é, Júlia. E quem não tem vai ficar complicado, né? Siga o conselho dado nos bilhetes cifrados e complete o desenho com a pessoa que está faltando nesse barco aqui. Quem é que está faltando nesse barco aqui que a pessoa está com medo? Jesus!
Você aí, pessoal, vai desenhar, completar, fazer um desenho de Jesus. Essa pessoa que está nesse barco, ela não é, como posso dizer? Ela não sei como dizer, ela não pensou em Deus, não confia em Deus. Porque na hora da dificuldade da nossa vida, né? E tudo, a gente só lembra o quê? Ai, meu Deus, os adultos, vamos no mundo do adulto. O adulto só pensa, eu tenho que pagar uma conta amanhã, não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Ai, o meu filho ficou doente, a gente só pensa no problema. E a gente esquece de olhar para o alvo, que é a solução. Então, quando nós passamos por qualquer dificuldade na nossa vida, qualquer tempestade, quando eu estou falando de tempestade, turma, aqui em Formação Cristã, não estou falando de chuva forte, não. Cair água do céu, não. Estou falando de momentos difíceis. Nós devemos confiar em Jesus. Agora, para você sempre se lembrar de que Jesus está com você, não importa as circunstâncias, você vai completar o versículo escrevendo o seu nome aí. Você está vendo essa linha aí? Você vai escrever o seu nome. Eu, no caso, né, vou escrever aqui Juliana, porque aí eu vou ler: coragem, Juliana, sou eu, não tenha medo. Certo? Você escreveu o seu nome aí? Fazendo um favor? Sim. Não precisa ter medo, gente. Jesus está conosco. Agora você vai lá no anexo 1. Vamos lá no final do seu livro. No anexo 1. É o quebra-cabeça, olha. Você sabe que atitude tomar quando uma tempestade chega à sua vida? Sim, O que rezar. essas crianças estão fazendo? Elas estão orando. Olha, se você observar, olha a Bíblia aqui. Elas estão lendo a palavra de Deus e orando. Elas estão buscando em Deus força, sabedoria. Você agora vai destacar essa folha, vai pegar essas pecinhas, destacar essas peças e vai colar aqui, olha, nesse primeiro quadrado aqui da página 18. Vamos lá? Aí você vai ter que montar esse quebra-cabeça, turma, direitinho. Nesse primeiro quadrado, tá? Não é no segundo, não. Nesse quadrado aqui, olha, maior. Nesse aqui, ó, esse verde claro. Entenderam o que é para fazer? Sim, senhora. Então. Sim? Então, destaca aí. Semana que vem, na nossa aula de formação cristã, eu vou pedir a vocês, cada um de vocês, para ligar a câmera de vocês, aí eu quero que vocês apresentem o quebra-cabeça de vocês. Não vai ser preciso falar nada. Vocês só vão ter que apresentar o quebra-cabeça assim. Depois que apresentou, você desliga a sua câmera. Certo? Sim. Sim, turma? E por aqui, nós vamos finalizando a nossa aula de formação. Eu gostaria que você nunca se esquecesse. Deus está com você o tempo todo, seja qual for a dificuldade que você está passando, tá? Desde a dificuldade mais simples até aquela dificuldade mais complicada. Deus está com você. Hoje tem um colega meu, certo? Alguns colegas meus escreveram no caderno enviar. E teve um colega meu então, que eu não sei onde ele escreveu, mas ele escreveu... Oi, Rian. Então, vamos lá. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, tá?